seus senhores e devolveu a paz, no versículo 18. E quando o Senhor lhe levantava o juízo, o Senhor era como o juízo que livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juízo, por quando o Senhor se arrependeu, pelo gemido, por causa dos que apertavam o ouvido. Deus escuta o nosso clamor. Deus escuta os nossos gemidos. Deus escuta os nossos grunhidos de madrugada. Quando a nossa máscara é tirada, quando o Instagram é offline, e a gente chora no travesseiro, guerras no nosso interior, porque a gente não consegue vencer em algumas áreas, ou viver a vida de Cristo na íntegra. Mas deixa eu te dizer, irmão, Deus escuta você. Deus escuta você. Eu acho lindo isso, porque Deus escuta até aquilo que não é possível escutar. Deus escuta as suas lágrimas, que às vezes não é para fora, é para dentro. Para dentro. E aí, meu irmão, como veremos, esse ciclo foi, na verdade, uma espiral descendente. O juiz morre, o povo volta para caminhos corruptos, mais corruptos do que os seus pais. Deus tinha prometido lá, no início de juízo: olha, esse povo vai ser espinhos, esse povo vai ser espinhos para vocês, e esse povo vai ser armadilha. Aqui nós vemos que os espinhos estão entrando mais fundo, porque as armadilhas estão ficando mais fortes, estão vindo com mais força. Nós vemos que a rebelião se torna pior, a opressão mais pesada, e o arrependimento nesse sentido não é arrependimento, é remorso. Não é arrependimento, é remorso. Nós precisamos de um arrependimento que mude a nossa história. Como diz o reverendo Augusto Nicodemus, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda de roda, muda de vida, muda de skin, muda de mentalidade. Seguindo, aí o juiz morre. Isso aqui, irmãos, é um lembrete de que precisamos de algo melhor do que um juiz humano, algo mais permanente do que um líder que morre, algo que pode pegar a alma, assim como o corpo. Mas esse Salvador nós não encontramos em juiz, porque esse Salvador foi na cruz do Calvário. Graças a Deus o nosso juiz não morre. Graças a Deus o nosso juiz ele não é limitado pelo tempo, ele é eterno, ele ressuscitou, ele vive para todo sempre. Graças a Deus o autor e consumador da minha e da sua fé, ele não é como esse juiz que quando morria o povo se desviava. Ele não morre, ele vive para sempre, porque ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele não tem começo e nem fim de dias. E aí, irmãos, versículo 16, nós vemos aqui o povo de Deus, a igreja de Deus, o povo do Evangelho de Deus, o povo que leva o nome de Deus, entrando cada vez mais fundo na toca do coelho. Versículo 16, voltando, né? Levantou os seus juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Versículo 17, porém o povo tampouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e se curvaram a eles, depressa se desviou do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Versículo 19, sucedia que, aparecendo o juiz, tornavam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixavam de suas obras, nem do seu do caminho. O que o povo estava fazendo quando não estava dando ouvido ao seu juiz, ao seu líder? Aí a pergunta para nós hoje: o que nós fazemos quando nós não damos ouvido a Jesus, a sua palavra, ao Evangelho? O que estamos fazendo quando adoramos outros deuses, em vez de Deus verdadeiro? Nós nos prostituímos. Isso aqui é forte. Mas não tem exemplo melhor que essa cena. Pense na vida da prostituta. Pense na vida da prostituta.
prostitutas vivem uma vida fora de controle. Prostitutas, elas se entregam sem receber nenhum prazer real e nenhum amor em troca. E é isso que o Bíblia faz. Ele te trata com uma prostituta. No caso de Israel aqui é pior, porque é uma prostituta casada. Em todo o Antigo Testamento Deus diz: eu sou o teu noivo, você é a minha esposa. Deus vai dizer em Jeremias: o teu criador é o teu marido. Deus vai dizer a Oséias: casa com uma prostituta, tenha filhos com ela, para que o povo veja na tua vida que eu passo com eles. Oséias vai para casa com Comé. Oséias não pregou com os lábios, Oséias pregou com o pensamento. Oséias pregou de forma prática. A pregação de Oséias foi em 3D, palpável, ao vivo. É isso que o Deus faz com você. Ele leva você a se constituir. Essa imagem também nos diz uma coisa muito interessante, que Deus vê o pecado da idolatria como adultério. Deus vê a idolatria como adultério. Quando você diz ser o Senhor Jesus, mas serve a Baal e aos Baalins, você trai o teu Senhor, você adultera. É por isso que Tiago vai dizer: adúlteros, não sabem vós que aquele que é amigo do mundo é inimigo. Não tem como ter as duas coisas. Não tem como fazer. Não. Escute o que eu estou dizendo. Não tem como administrar o relacionamento com Deus, o relacionamento com o mundo. Não tem como. Não podemos servir a dois senhores. Ou a gente vai agradar um e aborrecer o outro, ou a gente vai aborrecer o outro e agradar um, mas não tem como. Não tem como. E no versículo 19, nós vamos ver o seguinte, leia comigo. Versículo 20: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transpassou o meu conserto que tinha ordenado a seus pais e não tem ouvido a minha voz, tampouco desapossarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou morrer. Nós vemos aqui o resultado da ira de Deus. Volto a dizer, a ira de Deus não é oposta ao seu amor, é a expressão disso. O povo tinha que fazer uma escolha aqui: juízes, ouvir os juízes ou os ímpios. Nós temos que fazer uma escolha, Jó: Jesus ou o mundo. Para o povo de Israel, o oposto de se prostituir com outros deuses era ouvir os juízes. Em cada área das suas vidas, ao longo de suas vidas, todo israelita tinha que escolher se iria seguir, servir e obedecer aos deuses das nações ao seu redor, ou ao juiz que Deus havia enviado. Mas eles tinham que escolher aonde procurar salvação. É o que Deus diz em Deuteronômio: eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, decida. E Ele vai dar uma escolha. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Ele é um Pai tão amoroso, Ele aponta, Ele aponta. Queridos, o Evangelho de Jesus é o Evangelho da salvação. E a salvação dos juízes foi por pura graça e compaixão de Deus. Porque nós vimos aí que Ele tem compaixão enquanto eles gemiam. Deus enviou um juiz enquanto eles estavam seguindo outros deuses. O problema dos israelitas aqui, irmãos, é o nosso problema. O problema dos israelitas era combinar a adoração ao Senhor com a adoração aos ídolos. O problema dos israelitas era entrar numa religião que misturava. O nome disso é sincretismo. O nome disso é ecumenismo. Eu sigo ao Senhor Jesus, mas nem tudo aí que o pessoal diz, eu sigo não. Eu sigo a minha
forte. Jesus que eu conheço da Bíblia. Aonde é que conhece hoje? Porque o que eu conheço é a expressão da Bíblia. Tudo que tem escrito sobre Jesus foi tirado da Bíblia. Não tem outro não. Então o povo estava vivendo uma religião de mistura. Sabe qual é o problema do mundo com o cristianismo? É porque o cristianismo não é com outras crenças. Não, a gente crê nisso aqui, mas tudo bem, vamos crer nisso aí? Tudo bem, vamos para o mesmo lugar. Não, o cristianismo é enfático. Jesus é o único caminho.